Muito bem. E seguindo aqui, né, todas as perspectivas a respeito do plano de recuperação, e que neste momento conhecemos bem. Né? O plano ele pode trazer alguns ou todos os itens que estão presentes no artigo 50 da Lei 11.101. Ele é apresentado num prazo de 60 dias após o deferimento do processamento. Já é a segunda fase do processo recuperacional, sempre lembro. A primeira fase até o momento em que o juiz analisa os requisitos para o cumprimento do plano e, portanto, defere o processamento da recuperação. Segunda fase, o deferimento do processamento da recuperação já existe, e aí vem a entrega do plano de recuperação, né, que será devidamente publicado por edital pelo juiz. Essa publicação em edital leva em conta, inclusive, a possibilidade que agora as partes têm de fazer as suas objeções. Lembrando que qualquer objeção mesmo, já é suficiente para que haja a Assembleia Geral de Credores. Até porque, se dentro do período de 60 dias a empresa recuperando entrega o plano de recuperação sem que haja, né, nos 30 dias posteriores, prazo que também é comunicado pelo juiz no edital, se nesses 30 dias zero objeção, então o plano está aprovado. Ele está ordinariamente aprovado, da maneira mais comum, né? E, portanto, né, o nome quer dizer exatamente isso, ordinária possível. Aí o plano é aprovado, ponto final. Só que nós sabemos que isso não acontece. Né? Na prática, o que acontece é que as partes sempre têm alguma objeção, e essa objeção, em vez, está relacionada à forma de parcelamento. Aquela determinada parte, ou as partes, de modo geral, elas querem discutir mais o plano. Até para ver exatamente, né, se a empresa, né, muitas vezes a ideia é essa, né, se a empresa realmente está naquela crise ou na crise que ela está dizendo existir. Então, a chamada para uma Assembleia Geral de Credores é o cotidiano, é o que acontece na prática. De toda forma, uma das coisas bem importantes que a gente vai relatar aqui nesse encontro é que agora, além da entrega de um plano de recuperação feito pelo próprio devedor, que é o coerente, né, o mais coerente que ocorra, existe uma forma um pouquinho diferente de se falar na recuperação, que é a chamada recuperação por plano alternativo. Mas que história é essa, professor? Como é que é possível a recuperação por um plano alternativo? Bom, é possível. Hoje, é possível que um determinado credor ele coloque a possibilidade de um plano entregue por ele próprio e os seus pares, né, e todos os demais credores numa recuperação. Sim. Se eles olharem lá para o plano entregue, que a gente já verificou, segue lá o artigo 50, incisos, né, da Lei 11.101, se ele perceber que aquele plano não é o mais adequado, ele pode até, não sei se a nossa cultura, né, vai permitir isso. E quando eu digo cultura, é a forma, né, demandista como nós tocamos as questões. Institutos como a própria recuperação, né, e, vamos lá, a arbitragem, elas são institutos que costumam ter resistência, né, perante os próprios profissionais do direito, e mais do que isso, antes de falar nos profissionais, as próprias partes integrantes dos diversos conflitos que poderiam não integrar, né, poderiam, mas integram, poderiam não integrar o Poder Judiciário. Tá? Então, é disso que a gente vai falar agora. E aí na tela para você o plano alternativo. Olha que interessante, né, o que o parágrafo 4º, letra A do artigo 6º coloca. Veja aqui. Ó. Então, a gente já vai colocar no radar, né, a ideia é essa nesse momento aqui, a gente já vai colocar no radar, né, a presença desse plano alternativo, e aí a gente vai trabalhar, né, ao longo deste encontro em mais de uma situação, em mais de uma oportunidade sobre este mesmo plano. Então, veja aí o parágrafo 4º do artigo 6º aí na tela, né? O 4º, letra A. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de um plano alternativo, nas formas dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do 56 desta lei. E aí,
Olha que interessante. Então aqui, né, a primeira e única situação que eu pretendo aí apresentar é exatamente essa. E traçar essa ideia com você, né? Nós temos aqui realmente um plano alternativo, né? A possibilidade de um plano entregue, pasme, né? Pelo próprio ou pelos próprios, né? Acho que geralmente a gente geralmente vai falar disso aqui no plural mesmo, pelos próprios credores. Bom, se essa moda pegar, né? E aí eu vou falar disso não de maneira pejorativa, isso é muito bom, porque é um novo formato, né, para tentar tirar essa empresa da crise. Isso é muito bom para todas as partes, porque o devedor, de repente, apresenta um plano, mas bom senso, cada um tem o seu, e aí ele acha que os parcelamentos que ele ali colocou, os ajustes que ele ali integrou são suficientes. Aí ele entrega, às vezes, o plano com felicidade, alegria de que o plano vai ser realmente aí aprovado. Mas os credores olham para aquilo e falam, não. Então, os credores eles podem, por simplesmente, reprovar o plano. E aí a gente vê a falência chegando, a falência batendo na porta daquele empresário. Vai ser ruim para todo mundo, porque o devedor falido não vai ter mais a unidade produtiva para seguir adiante e tentar soerguer. Ele já mostrou que quer soerguer quando ele apresentou o plano de recuperação. Ele quer se recuperar, ele quer sair dessa crise. Já o sujeito credor, ele vai ter dificuldade de receber a grana dele, porque a gente sabe que na falência a gente tem que respeitar certas ordens. Então ele tem que pagar primeiro, né, os créditos extraconcursais, né, que é, por exemplo, um crédito relacionado lá, em primeiro lugar, aos trabalhadores de urgência, aquele teto lá de 5 salários mínimos para cada um. Depois vai pagar o Deep Financial, né, que são os financiadores da recuperação, né, pessoas que eventualmente financiaram a recuperação, terão acesso extraconcursal aos pagamentos na classificação de créditos na recuperação de empresas. Então vai ter que pagar o Deep Financial, vai ter que pagar as restituições em dinheiro, justamente nesta ordem do artigo 84, para depois ainda seguir o concurso de credores e aquela classificação do artigo 83. Tem que pagar o trabalhista e acidente do trabalho, o garantia real, o fisco, os privilégios especiais gerais, quirografários e aí por diante. Então, numa boa. Numa boa é mais do que isso, numa ótima, né? Então é importante lembrar que seria talvez melhor, principalmente para os credores quirografários, como eu te falei, ó, primeiro, a gente vê lá, né, o trabalhista acidente do trabalho, garantia real, o fisco, o privilégio geral especial que agora todo ele, né, está envolto no quirografário. Aproveito esse momento para uma vez mais, né, deixar isso aqui bem claro. Mesmo que os créditos eles estejam considerados em leis, note, a Lei 11.101 e a própria alteração, as próprias alterações da 14.112, não provocaram alterações nas leis especiais. Lá nas leis especiais eles continuam assim descritos como privilégio especial, como privilégio geral, mas não interessa. Todos os créditos que estejam descritos como privilégios especiais e como privilégios gerais em leis especiais fora da falência serão considerados quirografários. E aí, os considerados quirografários, portanto, esse bololô agora maior do que já era anteriormente, ele vai encontrar dificuldade nos pagamentos, por quê? Porque tem o trabalhista, porque tem o fisco, porque tem garantia real. Muitas vezes é uma hipoteca. E aí agora, né, o crédito quirografário ele está dividido em um número muito maior de sujeitos. Tudo bem, até aí já tínhamos os privilégios especiais gerais antes, que estavam na frente, agora eles estão no meio, estão no bololô. Eu falo desse jeito porque realmente os créditos quirografários são os que existem em maioria. E em maioria. Em maioria. É um M maiúsculo mesmo aí. Numa boa. Então, a probabilidade daquele determinado credor não receber é grande. Se ele apresenta um plano alternativo, talvez ele abra mão de um parcelamento aqui, outro ali, aceita um parcelamento mais um pouco menos, não aceita uma determinada condição, né, que o plano de recuperação apresentou, mas é claro que quando ele está construindo o plano alternativo, né, quando o credor ou os credores estão discutindo e construindo o plano alternativo,
eles também estão levando em conta alguns parâmetros e critérios que são do desejo, da vontade ou até da única possibilidade nas mãos da empresa recuperanda. E aí ele entrega aquele plano alternativo. O devedor, se esse plano alternativo passar, o devedor pode escolher, né, de duas uma, né, ou vai escolher aquele plano alternativo, ou eventualmente ele pode realmente seguir aí a sua crise para até a falência. Não é boa para ninguém, então o plano alternativo ele não vai provavelmente existir como uma forma automática de, em todas as situações, o credor apresentar um plano, no meu modo de entender, porque pode ser que o devedor não possa ou até não aceite, e aí vai para a falência, que não é boa para os credores. E ele também não vai deixar de apresentar quando ele perceber a necessidade, porque também não é bom para o devedor ter falência decretada. A falência decretada é ruim para todos. O plano alternativo pode ser um formato bem interessante à disposição da conciliação, da mediação, que é o que mais se tem buscado em vista da solução das diversas controvérsias existentes em nosso mundo, né? Quando jurídico, real, né? Vamos lá. Muito bem, então como é que funciona o plano alternativo? Bom, os credores vão apresentar esse plano, né, decurso do prazo lá de 30 dias para objeção e tal. Se o plano for aprovado, ele vai levar em conta as mesmas condições do plano aprovado que foi de confecção do devedor, que quer dizer, a suspensão, ele vai ter em consideração as mesmas suspensões que tratam os incisos 1, 2 e 3. Tá? Mas note que as tais suspensões elas não vão começar a contar exatamente de acordo com a entrega daquele plano lá em vista do despacho deferitório do processamento. Então veja aqui, ó, inciso 1. As suspensões, que é a suspensão da prescrição e suspensão das execuções, tá? E a proibição, que é a proibição de retenção, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, não são aplicáveis caso os credores não apresentem um plano alternativo no prazo máximo de 30 dias. Tá? Contado do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou no parágrafo 4º do 56. Então, lembre, né? Importante considerar assim, né? Quando a gente fala aí, né, no próprio artigo 4º, deixa eu abrir a lei aqui para vocês. Aliás, desculpe, o parágrafo 4º, né? Deixa eu abrir a lei aqui para vocês. Então, veja, o parágrafo 4º ele vai dizer aqui, ó, na recuperação, né, as suspensões deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias. Então, o que é esse parágrafo 4º? É o chamado stay period, aquele prazo de suspensão das execuções, suspensão das próprias prescrições das obrigações. E esse prazo ele é contado de onde? Ele é contado do deferimento do processamento da recuperação, que é prorrogável por mais um período, né? Isso aqui também é introdução na Lei 14.112 de 2020. Então, essas suspensões elas não são aplicáveis caso os credores não apresentem um plano alternativo no prazo de 30 dias. Por quê? Porque se o plano foi negado, se o plano foi indeferido e os credores também não apresentaram um plano alternativo, acabou a suspensão. E aí, a caminhada para a falência é curta. É curta a caminhada para a falência, tá? Muito bem. Então, veja aqui, né? As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo perdurarão por 180 dias contados do final do prazo referido no parágrafo 4º. Então, na verdade, até existirá um novo prazo, né? Um prazo que, inclusive, é maior, né? Porque ele vem depois. E aí, né, contado aí do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo. Qual é o final do prazo? Então, se tiver um plano alternativo, ele vai começar a contar, né, novamente, o stay period vai começar a contar do final do prazo desse stay period anterior ou da realização da Assembleia Geral de Credores.
tá? E aí vejo aqui, caso os credores apresentem um plano alternativo. E aí, o plano alternativo, né, que tem base aí também nesses 30 dias, vale assim considerar, né, é possibilidade agora para os credores. Aliás, né, a gente vai conversar daqui a pouquinho, né, eu vou entrar com vocês também nessa discussão a respeito do plano alternativo, em vista lá das diversas situações que eu vou mostrar aqui da aprovação da própria recuperação. Então, quando o tema for a aprovação, a deliberação para aprovação da recuperação, eu vou mostrar para vocês a aprovação ordinária, a aprovação na Assembleia Geral de Credores e a aprovação do plano alternativo, tá? Então, no primeiro momento, eu coloco no radar o plano alternativo para vocês. Existe essa possibilidade, tá? Então, naquele prazo em que se apresenta a objeção, existe aí agora, circulando também um prazo para a apresentação do plano alternativo. Se isso não ocorrer, se isso não acontecer, a caminhada é para a falência. Bom, e aí mais do que isso, né, vale considerar que, a partir do momento que se tem o despacho deferindo o processamento da recuperação e a apresentação da recuperação, a apresentação do próprio plano, que eu ainda tenho que dizer acerca de determinados itens sobre a apresentação do plano pelo próprio sujeito devedor, aí a gente abre o processo de recuperação para poder fazer a verificação de créditos e aí por diante, tá? Bom, mas no primeiro momento o que é importante posicionar aqui no radar para vocês é a presença desse plano alternativo, né, na Lei 11.101 de 2005, que é uma alteração presente e pertinente à hipótese de prova em seu concurso, tá bom? Muito bem, então eu vou fechando esse bloco para a gente seguir adiante e a gente vai voltar a falar nesse plano alternativo ainda.